Presidente, senhoras e senhores senadores, por meio da aprovação do requerimento número 6 de 2017, de autoria do senador Tasso Gereissati, foi constituído aqui na Comissão de Assuntos Econômicos um grupo de trabalho destinado a avaliar a funcionalidade do sistema tributário nacional, em obediência ao mandamento 52 da Constituição Federal e não apenas, também em obediência a artigos do nosso regimento, especificamente os artigos 393-A e, sobretudo, o 393-F, que consagra à Comissão de Assuntos Econômicos a elaboração em caráter conclusivo que será submetido à deliberação do plenário desta comissão em caráter determinativo. No parágrafo 1º do mesmo artigo do regimento, consagra que cópia integral do relatório aprovado será enviado ao presidente da República, à Câmara dos Deputados, aos governadores dos estados e do Distrito Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e aos tribunais de contas da União, para que todos esses entes federados, nacionais e subnacionais possam considerar essa reflexão e esse diagnóstico. O grupo de trabalho que tive o prazer de coordenar, senhor presidente, ele se propôs a realizar um diagnóstico sucinto, levando em conta aspectos tais como a complexidade e a qualidade da legislação vigente, os custos de conformidade com suas normas tributárias, a qualidade dos tributos, a carga tributária como um todo e também as renúncias fiscais. Para tanto, promoveu audiência pública, na qual debateram-se os aspectos disfuncionais do sistema tributário, particularmente na medida em que se coloca como empecilho ao pleno desenvolvimento do país, seja distorcendo a alocação de recursos ou ainda prejudicando a competitividade da economia brasileira. E nós contamos, senhor presidente, nessa audiência pública, com o concurso do doutor Bernardo Api, do doutor Jorge Antônio Rachid, secretário da Receita Federal, e, sobretudo, com o apoio do economista José Roberto Afonso, especialistas em finanças públicas e professor de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, a quem faço um público agradecimento pela dedicação voluntária que teve, contribuindo para que nós pudéssemos concluir esse relatório, considerando que o doutor José Roberto é um dos melhores e mais qualificados especialistas em nosso país de finanças públicas, e ele foi fundamental e esteve à nossa disposição, nos ajudando muito na conclusão desse relatório, que é um longo relatório com 50 páginas, que naturalmente eu não vou fazer a leitura dessas 50 páginas que estão disponibilizados no site da Comissão de Assuntos Econômicos, evidentemente para que os senadores e os brasileiros e os especialistas e acadêmicos que desejarem poderão ter acesso à integralidade deste relatório. O que nós vamos fazer aqui é apenas um relatório sucinto, considerando linhas gerais os trabalhos que estamos apresentando, e nesse relatório integral estão as bases e os fundamentos dessas conclusões. O relatório que submetemos à consideração de Vossa Excelência, presidente, das senhoras e dos senhores senadores, é rico em gráficos e tabelas e procura fazer uma síntese do debate e das contribuições recebidas por especialistas, acadêmicos, assim como, evidentemente, suas excelências, senadoras e senadores. Ele, como disse, está disponível na íntegra no sítio aqui da Comissão de Assuntos Econômicos. Evidentemente que os temas aqui relacionados e dissecados, eles não concluem ou não representam um fim em si mesmo. Muito pelo contrário, apenas apontam os desafios que permanecem postos, para cuja superação deverão somar-se esforços de amplos setores da sociedade, ficando, sobretudo, o Congresso Nacional
instado, provocado, convocado a transformá-los nas inovações normativas capazes de modernizar, aperfeiçoar, torná-lo mais justo, o já combalido sistema tributário brasileiro, que é de 1965. Portanto, a mesma capacidade e a mesma coragem que tivemos para fazer o enfrentamento e o aperfeiçoamento nas nossas leis trabalhistas, senador Armando Monteiro, nós precisamos ter a coragem e o discernimento para chegar à conclusão que continua sendo insuportável que esse tema não seja enfrentado pelo Parlamento brasileiro. Neste momento, faremos, portanto, um resumo desse relatório. Na comparação internacional, a carga tributária brasileira está um pouco abaixo da média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mas bastante acima, muito acima, da média das outras economias emergentes. Além disso, a carga tributária do Brasil é elevada para o seu padrão de desenvolvimento, quando se leva em conta, sobretudo, indicadores sociais, como o IDH e tantos outros, mas também a contraprestação de serviços à sociedade brasileira vis-à-vis com a elevada carga tributária que é recolhida de empreendedores brasileiros e de trabalhadores brasileiros, considerando, senhor presidente, uma máxima básica preliminar, que governo não gera riqueza. Quem gera riqueza, quem gera oportunidade, emprego, trabalho, desenvolvimento, são os empreendedores e os trabalhadores brasileiros. Tais diferenças, elas são explicadas principalmente pela tributação de bens e serviços, característica essa responsável por muitos outros problemas e deformações no mesmo sistema tributário. Em termos de sua composição, pode-se dizer que o sistema tributário brasileiro é um sistema dual, isto é como se fossem dois sistemas tributários. A Constituição de 88 tratou de aprimorar a cobrança de impostos, mas, pasmem, senhoras e senhores senadores, o que não é surpresa para muita gente, cerca de 45% da arrecadação atual vem de contribuições, estando fora, portanto, do capítulo tributário da Carta Constitucional, ou seja, impostos e arrecadações que não são compartilhadas com entes subnacionais, como estados e municípios. O mesmo é verificado para as empresas. Há um pequeno grupo que realmente apura impostos por meio de lucro real. São cerca de 3% do total das empresas brasileiras, mas que representam mais de 80% da arrecadação. Os demais 97% das pessoas jurídicas brasileiras se enquadram em outros tantos regimes tributários. Por outro lado, apesar dos muitos tributos que compõem o sistema tributário brasileiro, a arrecadação é extremamente concentrada, sobretudo na tributação de bens e serviços, o que a torna muito sensível às oscilações da economia. O conjunto do sistema tributário é falho por ser complexo, regressivo, anticompetitivo, anti-emprego, responsável por desequilíbrios federativos e, principalmente, obsoleto. E cada vez mais obsoleto se nós considerarmos a velocidade do que está ocorrendo na base econômica, não apenas em nosso país, mas mundo afora, se nós considerarmos a chamada economia de quarta geração, que é uma realidade que se impõe em nosso país e mundo afora. A complexidade do sistema tributário nacional, com o passar dos anos, trouxe para a carga tributária injustiças as mais variadas. Cálculos mostram que essa complexidade penaliza em enorme grau as empresas, pois o Brasil tem os maiores custos de compliance do mundo, ou seja, aqueles custos em que se incorre apenas para cumprir as exigências da legislação tributária, que também são conhecidas como obrigações acessórias, tema que o senador Armando Monteiro tem liderado no debate com o governo federal, pois medidas podem ser adotadas para que a gente liberte o empreendedor brasileiro dessas chamadas obrigações acessórias e as consequências em forma de custos que impactam as nossas companhias e as nossas empresas. Outro ponto importante é que a complexidade favorece o excesso de litígios e ações judiciais envolvendo empresas e o fisco, que são uma fonte de custos para ambas as partes,
além de causar incerteza jurídica, diminuindo a disposição dos empreendedores para investimentos. Em termos de regressividade tributária, os dados mostram que quanto maior a renda, menor a carga tributária, menor a carga de tributos indiretos. E embora os tributos diretos sejam progressivos, não são tanto quanto nos demais países que nós analisamos, e há aqui um profundo estudo sobre direito comparado do sistema tributário brasileiro vis-à-vis com países emergentes, com o qual nos posicionamos, e países da OCDE, por exemplo. Tal fato, aliado à pesada tributação de consumo de bens e serviços, leva a uma tendência de regressividade brutal no sistema brasileiro. Ou seja, aqueles que ganham menos pagam mais, e aqueles que ganham mais pagam menos. Entretanto, para apreciar adequadamente essa questão, é preciso levar em conta que a regressividade dos tributos indiretos é bastante reduzida quando são feitos ajustes estatísticos sobre a renda familiar dos mais pobres e a tributação efetiva dos estratos superiores da renda que é devidamente estimada. Essa discussão é importante, por exemplo, quando se consideram propostas de aumento de tributação sobre dividendos, que merecem ser avaliadas, mas é preciso, ao mesmo tempo, alertar para que qualquer mudança que tenha como foco um tipo de tributo isoladamente, sem levar em conta o conjunto do sistema tributário, pode, na realidade, vir a produzir novas e elevadas distorções e não alcançar o efeito distributivo pretendido. A cumulatividade tributária ocorre quando a tributação se dá em mais de uma etapa produtiva, de tal sorte que, em determinada etapa, não seja possível abater o montante do tributo pago na etapa anterior, causando diversos prejuízos como incentivo à verticalização das empresas, redução de investimentos e distorção das condições de competitividade interna e externa. Tal estrutura responde por uma série de problemas e deformações, sobretudo na indústria nacional, de modo que o valor do resíduo tributário em alguns segmentos da indústria de transformação varia de 4% a 7%. Além disso, a cumulatividade penaliza em maior grau a indústria, pois sua cadeia de produção é muito mais extensa. Assim, maiores são os impostos indiretos e o custo financeiro de carregar créditos que não são devolvidos. Além da diferenciação ao nível da pessoa física, a carga tem se mostrado cada vez mais diferenciada também entre pessoas jurídicas e, inclusive, setores da economia. Em média, empresas declaram dívidas em impostos na casa de 15% de suas receitas. Porém, com carga tributária superior a esses 15%, estão as empresas de utilidade pública, por exemplo, eletricidade e saneamento, com uma alíquota média de 27%, enquanto que a indústria em geral de 19% a 20%. No outro extremo, encontra-se o setor agropecuário com alíquota de 3,4%. Como resultado, apesar de responder por cerca de 1/5 do PIB brasileiro nos últimos 2 anos, a indústria contribui com mais de 1/3 da arrecadação federal, enquanto que o setor de serviços, mesmo tendo participação crescente na economia, ainda paga proporcionalmente menos impostos, segundo levantamentos da Receita Federal Brasileira. Quando avaliada a situação das pessoas físicas, ocorre um processo sem igual em outras economias do mundo, de transformação formal do trabalho em capital para fins tributários. Tal fenômeno vem adquirindo proporções na economia brasileira cada vez mais difíceis de serem revertidas. Ao observar a consolidação das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas em 2016, é impressionante que entre os declarantes, o contingente de trabalhadores do setor privado seja praticamente igual ao de patrões e autônomos. Evidentemente, grande parte desses supostos patrões não são proprietários de companhias ou empresas. Tal questão pode ser em grande medida explicada pelo custo tributário de contratar um trabalhador no Brasil, sobretudo o de alta renda. Ao contrário do resto do mundo, onde pessoas físicas recorrem à abertura de empresas na tentativa de atalharem o elevado imposto de renda, no Brasil, a preferência acaba sendo do empregador, ao contratar como pessoa jurídica um prestador individual de serviço em razão do seu elevado custo. A tributação muito elevada na folha salarial dificulta
a formalização dos trabalhadores de baixa renda, provavelmente contribuindo para reduzir a produtividade na economia nacional. O pagamento das empresas sobre o valor dos salários, que excede o teto do salário de contribuição, é um dos principais motivos para o fenômeno da chamada pejotização. A carga sobre a folha pode chegar a 50%, somando a contribuição do empregador e do empregado. É fato, senhor presidente, que hoje, nessa questão trabalhista, nós somos 140 milhões de brasileiros em idade laboral, em idade para trabalhar. Mas desses 140 milhões, 50 milhões de brasileiros, 39 milhões do setor privado, 11 milhões do setor público, estão contratadas de maneira formal. Mas 90 milhões de brasileiros, desses 140 milhões de brasileiros, estão submetidos às regras mais primárias e precarizadas e, portanto, o elevado encargo para a contratação pela porta da frente tem estimulado e motivado em larga escala a incidência do trabalho informal em nosso país, que não produz direito para os trabalhadores e produz uma elevada insegurança jurídica para os empregadores. No âmbito do desequilíbrio federativo, no fim dessa longa lista de desfuncionalidades, ainda há espaço para comentar a questão federativa. Antes da reforma de 65, os estados respondiam por 30% da receita disponível brasileira. Hoje, após transferências, eles respondem por 25%. Os municípios que não representavam sequer um terço das receitas disponíveis dos estados aparecem hoje com 80% dessas receitas. Esses números ilustram o caráter estrutural da crise fiscal atual dos estados, sobretudo uma bomba de efeito retardado, que é a questão do sistema previdenciário dos estados subnacionais. Enquanto os municípios permaneceram com relativa saúde financeira, pois melhoraram sua capacidade arrecadatória, restou aos estados tentar manter sua arrecadação, uma vez que as transferências com maior queda em função da crise recente são as federais. Outro problema é a questão fiscal do ICMS, que também provoca distorções na alocação geográfica dos recursos, ou seja, nas decisões de investimento. Como se sabe, sua origem é a cobrança do imposto na origem do produto e não no destino. Na prática, as empresas promovem um leilão entre estados com vistas a reduzir ao máximo a sua conta tributária. O resultado é uma piora agregada de todos os fiscos estaduais, ou seja, se nós não enfrentarmos o núcleo do problema, nós vamos, na avaliação agregada, continuar assistindo a esse leilão de localização geográfica em nosso país. Há ainda outras questões, como a das transferências que a União, por força do artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias, deveria realizar em favor dos estados e seus municípios, a chamada compensação da Lei Candir. Desde que passou a ser exigido por força de emenda constitucional de 2003, nunca a dinamicidade do coeficiente de tal repasse foi regulamentada por meio de lei complementar, sendo realizada apenas de maneira torta por meio de medidas provisórias. Aliás, é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal considerou essa omissão inconstitucional. A mais alta corte brasileira determinou, inclusive, que se o Congresso não aprovar em prazo por ela definida, enquanto não o fizer, o Tribunal de Contas da União deverá dispor sobre esta matéria. E o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal é para que o Congresso Nacional regulamente a Lei Candir até o final deste ano. Se não o fizermos por ato de omissão, o Supremo Tribunal Federal está entendendo que quem o fará é o Tribunal de Contas da União. São todas, portanto, questões inegavelmente complexas e sensíveis, mas que merecem ser enfrentadas. Apesar de seus inúmeros defeitos, 10 anos atrás, o sistema tributário brasileiro tinha a virtude de arrecadar bem. O mesmo não pode ser dito nos dias de hoje. A tendência expansionista da carga tributária no pós-guerra
reverteu-se no período pós-crise mundial, quando a carga tributária passou a decrescer. A queda acima de 2 pontos percentuais da arrecadação em proporção ao PIB de 2008 a 2016 trouxe o ano de 2016 para o patamar arrecadatório inferior ao arrecadado em 2002, um retrocesso de 15 anos em apenas 7. Essa queda de arrecadação é concentrada em 3 grandes grupos: tributação do lucro, dos royalties e participações governamentais e de todos os tributos indiretos. Os dados por setor e por tributo mostram que a arrecadação federal sem previdência teve uma queda de 4% entre 2011 e 2016. Entretanto, a indústria de transformação e a construção civil respondem por uma queda superior a 20 pontos percentuais. Na direção oposta encontram-se outros serviços, respondendo por um crescimento de 24%. Tal comportamento desigual também se faz presente quando se trata da evolução setorial da contribuição previdenciária. O volume de renúncias fiscais ou gastos indiretos realizados através do sistema tributário é significativo em nosso país. Sua expansão ao longo de mais de uma década saiu de 77,7 bilhões de reais, ou 3,2% do Produto Interno Bruto em 2006, para aproximadamente 285 bilhões de reais este ano, o equivalente a 4,4% do Produto Interno Bruto. Nesse mesmo período, em direção inversa, a perda estimada de receita previdenciária do Regime Geral de Previdência Social avançou de 12,3 bilhões para 62,5 bilhões em 2017 e projetados 50,6 bilhões em 2018. De acordo com a Instituição Fiscal Independente, órgão autônomo desta Casa, dirigido e coordenado pelo competente economista, apenas 5 modalidades representam um pouco mais de 60% de toda a renúncia prevista para 2017. Este foi um relatório, um documento apresentado pela Instituição Fiscal Independente, que é coordenada pelo economista Felipe Salto. O Simples Nacional representa 82 bilhões de reais de renúncia, ou 29%. A Zona Franca de Manaus e áreas livres de comércio, 25,6 bilhões, ou 9%. A desoneração da cesta básica, 23,6 bilhões, ou 8,3%. Entidades sem fins lucrativos, imunes ou isentas, 24 bilhões, 24,5 bilhões, ou 8,6%. E rendimentos isentos e não tributáveis de pessoa física, 23,9 bilhões, ou 8,4%, totalizando 285 bilhões de reais previstos pelos dados, 285 bilhões previstos e realizados em 2016. No tocante aos regimes especiais de tributação, que se propõe a incentivar algumas políticas setoriais específicas, de 2006 até 2018, o volume de renúncia terá atingido cerca de 11 bilhões de reais. Há ainda uma série de outras isenções tributárias, cujo objetivo é estimular alguma política pública, como as isenções fiscais para automóveis, caminhões, partes e peças. Ao todo, elas têm 24 modalidades e alcançarão cerca de 32 bilhões de reais apenas em 2017. Neste contexto, a perda de receita de tributos compartilhados com estados e municípios é significativa. As renúncias fiscais, portanto, possuem relação também com a agenda federativa. Em 2017, 44% da renúncia global dos quase 285 bilhões de reais pertencem ao imposto de renda e ao IPI. Em suma, a agenda de eficiência do gasto público, em particular do gasto indireto, realizado através do sistema tributário, possui múltiplas relações com outras agendas, como a da formalização, produtividade, simplificação e atualização tributária.
Nesse sentido, iniciativas que busquem modernizar o sistema tributário devem levar em conta a questão das renúncias fiscais. Concluindo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a realidade econômica e social brasileira e até mundial segue mudando radicalmente. Soluções que soavam boas há poucos anos atrás tornaram-se problemas e obsoletas. É preciso considerar que quem cresce nessa nova economia, não só no país, mas em todo o mundo, pouco ou nada pagam em impostos. Isto porque a base da economia dos novos tempos em nada se aproxima da circulação física de mercadorias, estando, portanto, fora do alcance da carga tributária mais elevada. Sem mudanças, o sistema tributário em nível internacional, os sistemas tributários ficarão arcaicos diante da nova economia que surge. Se não há certezas quanto ao futuro da economia e da tributação, a única certeza que se tem é que nada ficará como hoje. Há quem diga que a capacidade de os governos se adaptarem será determinante na sua sobrevivência. Resta, pois, a autoridades brasileiras decidir-se em relação ao nosso sistema tributário, se iremos escrever a epígrafe ou o epitácio. Em tempos onde será preciso ser rápido e moderno para enfrentar as novas decisões, a ideia de retirar o sistema tributário do texto constitucional e passá-lo para a legislação infraconstitucional pode ser uma estratégia inteligente. É importante começar a pensar em redistribuir o ônus de financiar os estados. É importante começar a pensar em redistribuir o ônus de financiar o Estado pelos setores da economia brasileira e também rever as figuras tributárias. A questão é como chegar a um melhor equilíbrio na distribuição do ônus tributário. Há, efetivamente, concentração de carga tributária em determinados setores em detrimento de outros. Essa agenda deve ser complementada pela revisão da enorme e complexa teia de isenções tributárias do regime fiscal brasileiro. Renúncias extremamente amplas e pesadas foram estabelecidas sem que houvessem estudos que justificassem a sua relação, o seu custo-benefício, nem avaliações periódicas e independentes sobre o custo-benefício dessas renúncias para o contribuinte brasileiro. Da mesma forma, há espaço para rever certas brechas da tributação que, por vezes, permite que profissionais de ganho muito elevado paguem menos impostos do que seus equivalentes contratados pela CLT. É importante ressaltar que não se deve focar apenas nos aspectos arrecadatórios, mas, principalmente, deve-se considerar os potenciais efeitos sobre a eficiência da economia como no todo. Em resumo, senhor presidente, agradecendo a confiança de Vossa Excelência que me designou para coordenar esse trabalho, sem o qual não seria possível com o apoio de senadoras, de senadores, de especialistas, como eu citei aqui de forma especial o doutor José Roberto Afonso e também o doutor Silvio Holanda, economista que me acompanhou nesse esforço. Em resumo, a crise fiscal brasileira e as mudanças na economia mundial exigem repensar o sistema tributário como um todo, para, de forma gradativa e incremental, adaptá-lo às profundas transformações econômicas que estão em curso e continuarão em curso. Portanto, senhor presidente, de maneira muito resumida, este é o relatório que submeto a Vossa Excelência, às senhoras e aos senhores senadores, para que nós possamos fazer desse relatório uma massa crítica, longe de mim, evidentemente, ser o dono da verdade em relação às questões que foram enfrentadas, mas o meu propósito é apresentar este trabalho para que ele possa servir de base para um debate aqui na Comissão de Assuntos Econômicos a respeito deste tema que frequenta a agenda nacional. Em bom tempo, a Comissão de Constituição, a Comissão de Assuntos Econômicos, cumprindo o mandamento constitucional e regimental, oferece ao país, oferece ao governo, enfim, à sociedade, à academia, este relatório como base para um debate. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.
Senador Ricardo Ferraço, antes de passar Monteiro, eu não posso deixar de parabenizá-lo pelo brilhante, profundo e exaustivo trabalho que foi feito ao longo de todo esse ano, não só promovendo audiências públicas, mas acompanhei de perto todo o esforço que Vossa Excelência fez, ouvindo, escutando especialistas da área, empresários, contribuintes, para chegar a esse trabalho que não tenho a menor dúvida que é uma peça importantíssima para que o Congresso Nacional possa avaliar e tomar decisões em cima do atual sistema tributário nacional. Queria mais uma vez dizer que esse trabalho, sem dúvida nenhuma, orgulha essa comissão. Senador